Vídeo rápido, e no vídeo de hoje a gente vai ver um resumo de 3 empresas cíclicas, empresas que vocês sempre pedem, olhar o momento, estudar e fazer um resumo, tudo isso em um vídeo muito dinâmico. E já vamos começar pela Brava, a Brava Energia, que nesse ano acumula uma queda de 30%, mesmo depois de toda essa alta. Nessa semana a empresa ela subiu quase 10% só em um dia, ficou entre as maiores altas da bolsa, puxada pela divulgação de resultados dela. No outro dia a mesma coisa, a empresa também fechou em alta e ela acabou de divulgar o resultado de produção do mês de outubro. Esse daqui é um relatório muito atualizado. Se você não tem conta no BTG, tem um link fixado, preenche ele, leva menos de um minuto, faz pelo celular mesmo. E quem tem conta no BTG tem acesso a todos esses relatórios. O dado de produção de outubro, ele não foi tão legal, a produção ela caiu mais de 10%. Só que o mercado já esperava. Vamos ver como é que a empresa reage daqui para frente. Olhar para o balanço dela, que finalmente é o primeiro balanço combinado aqui nos destaques do trimestre. Tem a combinação de negócio, tem a parceria do campo de Atlanta e Oliva. A receita consolidada das duas empresas é de 2,2 bilhões por trimestre, é uma receita considerável. Um ponto positivo que a gente já vai ver também é a questão de custo de extração dela, que diminuiu, ela está se tornando uma empresa mais eficiente. O destaque positivo, ele fica no EBITDA, que cresceu quase 8%. Ela melhorou bem o resultado final, foi que ela reverteu um prejuízo e teve um lucro de meio bilhão nesse trimestre. A receita cresceu, a gente vai olhar aqui, terceiro tri desse ano com terceiro tri do ano passado, a variação anual ela fica nessa coluna. A receita caiu 11%, mas o EBITDA ele cresceu 8%, isso daqui é um sinal muito positivo. A produção subiu quase 6% e ajudou bastante. O preço praticado que ele foi menor, ele foi de $75 nesse ano, contra 80, quase 81 do ano passado, então uma queda de 7%. Isso daqui atrapalha o resultado final, mas como ela produziu mais, isso em partes ajudou a compensar o resultado dela. Outro ponto positivo fica por conta da eficiência. O lifting cost é o preço de extração de uma empresa. Quando ela entra na fase operacional 100%, ela tem um custo de extração por barril. Isso daqui está muito ligado à expertise, tempo de mercado. Petrobras é uma das mais eficientes. No caso dela, ela pode melhorar, mas no anual a gente já vê uma queda aqui de 15%. Significa que ela já está gastando menos para extrair o barril de petróleo. Isso é bom para a margem da empresa. Um dos comentários que eu vi é de que a empresa ainda precisa de alguns meses a mais para confirmar toda essa tendência positiva que ela tem, e é assim que eu enxergo ela. É um processo muito parecido com o que a Auren vai passar também, a fusão dela com a SB3. Toda fusão ela precisa de tempo para ter ganho de eficiência, para ganhar sinergia. Geralmente é tudo muito cinzento e não dá para a gente saber mesmo o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Só nos últimos 12 meses ela já tem uma queda de mais de 40%, estava em 50% antes de toda essa alta. Ela está cotada a R$18 e tem um dividend yield muito baixo. Ela não é uma empresa que performa, ela não é uma empresa que entrega agora. Então quem quer alguma empresa petroleira, por exemplo, e pague dividendos, vai ter que olhar para a Petrobras e para outras. A Brava ainda não está no melhor momento operacional e isso justifica essas quedas. Além do que, tem toda a questão de queima de caixa e a gestão de caixa da empresa. Ela tem uma relação de dívida muito mais alta se a gente comparar com a Petrobras, por exemplo, se comparar com a Prio, que é um par melhor ali de comparação. A relação de dívida dela é maior e geralmente esse tipo de empresa, quando o operacional não está muito redondo, petroleira, elas queimam caixa e queima caixa com força. E se a gente tivesse que fazer um resumo desse balanço, que é o primeiro balanço consolidado, a gente pode usar aquele tempo ao tempo que eu falei dela e falei da Auren, e pode usar também esse ver para crer, que é um resumo que a Genial trouxe. Ela trouxe um bom operacional. Depois de toda essa queda e essas paradas, o mercado já esperava algo assim, mas ela conseguiu gerar caixa, conseguiu trazer lucro. A própria perspectiva futura da empresa ela é boa, mas tem que dar tempo a esperar para ver se isso vai se concretizar. A recomendação deles é de compra e, na minha opinião, um comentário pessoal, quem é sócio dela ou pretende ser sócio, se a gente tivesse que fazer um resumo, a questão da dívida é um ponto principal, ganho de eficiência operacional é um segundo ponto e a questão de queima de caixa ela é destaque aqui. Dívida, ganho de eficiência e queima de caixa é o que o sócio tem que acompanhar. No caso da Brava, ela é coberta por 11 casas, 11 analistas, ela tem 10 recomendações de compra, uma recomendação de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. Falar agora da Bradespar, mais uma empresa cíclica, só que agora ligada ao minério de ferro. Ela teve um lucro de R$400 milhões, é uma queda de 6,7%, quase 7% na comparação anual, e aprovou R$340 milhões em forma de proventos. Aqui a gente fala de juros sobre capital próprio, e JCP tem o IR de 15%. Esses 340 milhões são 81 centavos por ação ordinária e 89 centavos por ação preferencial da empresa. Olhar para a demonstração de resultado, e aqui a gente sempre
sempre vai olhar para a DRE no caso dela, porque ela é uma empresa muito simples de olhar, que a gente vai falar do desconto de holding, mas todo o resultado dela, ele deriva da Vale. Ela é uma holding de um único ativo, que sempre vai buscar equivalência patrimonial no resultado da Vale. Então a receita operacional foi de 502 milhões, despesa geral e administrativa, só no comentário rápido, pausar aqui, tá vendo porque esse desconto de holding, eu sempre falo que ele não existe, ele pode ser usado, a gente já vai falar dele, ele pode ser usado para ver se tem um desconto excessivo, talvez o melhor momento de entrada ou outro, algo do tipo, mas ninguém paga mais barato, toda a holding ela tem despesa, a Bradespar tem desconto, Itaúsa tem desconto, a holding do Buffett, Berkshire Hathaway, tem desconto, quando a gente olha para o NAV, que é o Net Asset Value, é o valor de todas as investidas, esse desconto sempre existiu e eu fico muito feliz que depois de muito tempo brigando com isso, muita gente hoje já trata como se esse desconto não existisse, já fala a verdade, porque o discurso antes era de que quem compra a holding tá pagando mais barato por algo, como se fosse alguma Black Friday, mas é mentira, porque a holding tem despesa administrativa, tem despesa de pessoal, tem despesa financeira e tem despesa tributária. Só nessa brincadeira que a gente falou, trazer a calculadora, sai de 502 milhões para 475, são 27, quase 30 milhões de reais só de despesa e custo para a holding existir. Ainda tem mais imposto de renda e contribuição social, 75 milhões, o que sobra de resultado são 400 milhões de reais. De 400 para 500, fazendo de cabeça, é 25% já de diferença, então toda vez que o seu youtuber favorito disser que holding é um bom investimento porque você está pagando mais barato, não leve em consideração, até mesmo corrige, fala, olha fulano, holding tem custo, não espalha isso por aí, porque você tem influência e pode levar a gente a fazer maus investimentos. O resultado dela, dá para ver que estabilizou com o ano passado, o minério de ferro estabilizou, então a gente teve aquele super ciclo, o resultado foi lá para cima, 1,1 bilhão, aí vem para um período de queda, estabilização e o resultado é de 400 milhões. Aqui a gente fala resultado trimestral. Um outro que acompanha também esse ciclo da commodity é a distribuição de dividendos da empresa. Quando o minério sobe, a Vale lucra mais, o resultado vai para cima, e a Bradespar lucra mais. Quando o resultado da Vale cai, a Bradespar começa a lucrar menos e ela também começa a distribuir menos. Então já são 3 anos seguidos, desde 2021 para cá, o provento da Bradespar não para de cair, o mesmo acontece com a Vale. Hoje ela está cotada a R$17, uma queda de 20% nos últimos 12 meses e um dividend yield muito interessante de 22%, sem levar em conta ainda aquele desconto de holding que eu ia falar. Hoje ele está praticamente nas máximas de 31% e já faz um tempo considerável que ele não chegava na casa dos 30%. Então uma maneira de olhar para o desconto de holding é não imaginar que está pagando algo que você está encontrando desconto que ninguém viu. É olhar em gráfico, quem traz isso aí, Itaúsa, o momento e o tamanho desse desconto. Se ele está lá em cima em 31% ou se ele está lá embaixo, por exemplo, em 20%, que em tese indicaria que não é um momento tão legal para comprar a companhia, a cotação pode ter subido. É a única maneira que dá para olhar para esse desconto, porque não está pagando mais barato em nada, mas dá para encontrar algum momento fora da curva e ver se vale a pena entrar nela ou esperar mais um pouco. Bradespar coberta por 5 casas ou 5 analistas, ela tem 4 recomendações de compra, uma recomendação de manutenção e uma recomendação de venda para a empresa. Para a gente finalizar, CSN e Semin, as duas empresas na última semana, elas conseguiram liderar as maiores altas de toda a Bolsa de Valores, a CSN principalmente depois do anúncio de dividendos, ela teve uma alta só em um dia de quase 10%, e a CSN Mineração, Semin 3, que viveu uma gangorra muito parecida. Ela disparou quase 10% em alguns dias e depois devolveu quase tudo, teve uma queda de 6% só em um dia. Tudo isso puxado por resultado, dividendos e o minério de ferro. A CSN, CSNA3, ela saiu de um lucro e teve um prejuízo de 750 milhões de reais e junto com o resultado fez um anúncio de também 700 milhões de reais em forma de provento, em forma de dividendos nesse caso. Esse anúncio é bom porque é o valor líquido na conta. Quem também trouxe o resultado foi a CSN Mineração Semin 3, um lucro de 450 milhões de reais, uma queda de 63%, uma queda muito forte. Quando comparado ao ano passado, ela traz as justificativas. Segundo ela, a redução do lucro se deve à queda do preço no minério de ferro, que anulou o aumento do volume, e o operacional dela foi muito bom, só que não foi só isso daqui não. Não é bem assim, porque no operacional teve um ponto ou outro, e teve também a questão da qualidade do produto, que no final das contas influenciou esse preço praticado. O destaque do trimestre, ele fica por conta do maior volume de venda da história da companhia, e também de um recorde de produção, então ela produziu mais e vendeu mais, então quando a gente olha para o lado de dentro, a Semin, apesar desse balanço, ela continua entregando a geração de caixa, ela foi pressionada, na realidade ela ficou negativa
negativa, a gente já vai ver isso no balanço e o ponto positivo fica na posição de caixa. A CMI é uma empresa muito líquida, essa questão de caixa, disponibilidade e dívida é algo que o sócio definitivamente ele não tem que se preocupar. Olhando para a venda, eles trouxeram que foi a maior venda da história, ela subiu 2% aqui na comparação anual e foi a 11,8, um pouco acima do ano passado, que foi 11,6, mas mesmo produzindo e vendendo mais, a receita caiu para 2,9, uma queda de mais de 30% por conta daquilo que a gente falou. O preço praticado no período foi menor. O fluxo de caixa livre, ele ficou negativo. E num comentário rápido, isso explica um pouco dessa queda recente. O lucro líquido ele foi positivo, mas o fluxo de caixa dela ele ficou no vermelho, ele ficou negativo. E o mercado sempre vai olhar para o fluxo de caixa, ele vai olhar para o FCL, ele vai olhar para o fluxo de caixa yield, quanto está retornando, tem bastante coisa que sai dali. E esse é um dos motivos que podem ter puxado ela para baixo. Já quando a gente olha para o perfil de endividamento, ela melhorou ainda mais. Ela tem 14, quase 15 bilhões em caixa e esse dinheiro dá para ela pagar tudo. Geralmente as empresas elas têm alguns anos de folga, só que no caso dela, como ela tem uma relação negativa, tá vendo? 0,80, isso quer dizer que o que ela tem de disponibilidade dá conta de toda a dívida por toda a vida dela. Se ela pegar esse caixa e resolver pagar, ela quita tudo e sobra dinheiro. Esse é um ponto muito positivo. Vale lembrar que a gente fala de uma empresa cíclica e é muito comum a gente ver commodity desabar e muitas empresas sumirem e ir à falência por não ter uma boa gestão de caixa e dívida. Por isso eu citei aquela questão da dívida e da queima de caixa da Brava. No caso dela, se o minério de ferro fosse, por exemplo, só para imaginar e explicar, caso ele fosse a $20, ela e a grande maioria, 99%, iam passar a dar prejuízo da noite para o dia. Só que ela tem muito caixa, então ela ia conseguir sobreviver por um tempo maior, enquanto aquelas empresas que não têm caixa e têm uma relação de dívida de 3 vezes, 4 vezes o EBITDA, muito provavelmente se elas não conseguissem se financiar, e esse é um dos critérios para conseguir financiamento, é a gestão de caixa e de dívida, o banco usa isso para emprestar dinheiro, se elas não conseguirem se financiar, elas vão desaparecer, o que dificilmente vai acontecer com uma empresa com uma dívida controlada e um caixa tão alto igual dela. A receita de vendas, ela saiu de 4,8 para 3,9, o CPV aqui ele ajudou, saiu de 2,5 para 2 nesse trimestre, o lucro bruto caiu, o resultado operacional caiu, e o lucro líquido ele caiu bastante, saiu de 1,2 bi para 450 milhões. Não foi dos melhores resultados, a Genial traz que a mineração ficou negativa, mas avanços estão ocorrendo, aqui eles estão olhando para o operacional. A operação está produzindo bastante, conseguiu vender e escoar bastante, e isso é avanço, isso é sinal positivo, mesmo com uma queda de lucro. A recomendação deles, tanto para a CSNA quanto para a Semin 3, ela é neutra, ela é de manutenção. Hoje ela está cotada a 5,20, uma queda muito forte, e tem um dividend yield muito atrativo, de 21%. Caiu 16% nos últimos 12 meses, é que a gente se volta para a questão principal da Semin, para quem é sócio ou para quem quer ser sócio, que é o preço. Ela é uma boa empresa, tem um bom nicho, uma gestão eficiente, uma relação de dívida versus EBITDA negativa, mas eu não sei se vocês se lembram, até pouco tempo atrás ela ganhou inclusive o título da mineradora mais cara do mundo, depois de toda aquela alta que ela teve. Então não foi dos melhores resultados, mas quem é sócio, na minha opinião, e fazendo um resumo desse balanço dela, quem é sócio tem que continuar olhando para aqueles projetos dela, a entrega deles, porque daqui a alguns anos, quando isso concluir, ela não chega a dobrar, mas ela praticamente dobra a produção, e além de dobrar a produção, ela vai aumentar muito a qualidade do minério, e se ela entregar o que ela está prometendo, ela vai inclusive conseguir competir em qualidade com a Vale, acho muito difícil, mas está no guidance deles. Então olha para a entrega de projeto, ela pode dobrar de tamanho, não sei se dobra de preço, mas ela vai dobrar de tamanho, vai produzir o dobro. E a outra é a questão preço. Aqui ela era a mineradora mais cara do mundo, ela chegou a ser cotada a 7,30 e a gente teve gente da comunidade que comprou ela a R$4. De lá para cá ela já caiu bastante e ela já está cotada a 5,23, na casa dos R$4. No comentário pessoal, eu já vou começar a olhar e estudar a companhia de uma maneira um pouco diferente. Semin coberta por 12 casas ou 12 analistas, tem só uma recomendação de compra, 7 recomendações de manutenção e 5 recomendações de venda. Como a gente viu que o operacional está bem, produção recorde e venda recorde, não está estocando, está conseguindo escoar, toda essa recomendação ela é muito voltada para preço. Então na questão preço e oportunidade de preço, nos últimos meses eu tenho que concordar, ela não estava tão atrativa, mas já saiu de 7, foi para 6, saiu de 6, foi para 5 e se continuar nesse ritmo está dando a cara de que pode dar alguma oportunidade legal nos próximos meses.
Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou de 3 empresas, todas elas cíclicas, 4 empresas se a gente levar em conta a CSNA, e deixa no comentário se é sócio de alguma delas, da Brava, da Bradespar, CSN Mineração ou da CSNA, comenta se está de olho esperando o momento melhor para ser sócio, considere fazer parte da nossa comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.